Olá, muito bom dia! Quarta-feira de cinzas, acabou o carnaval, né, minha gente? Você que aproveitou para valer todos esses dias, hoje é aquele Dia Nacional da Ressaca, né? Tá todo mundo aí se recuperando desses dias de folia, mas muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Apesar de tudo, a ressaca, estamos aqui firmes e fortes no nosso Geração Saúde, trazendo conteúdo, trazendo informação para você aqui na telinha da Super TV, que assiste a gente no canal 14.1 na TV aberta, no canal 173 lá pela BrisaNet, e você também que nos acompanha através das plataformas digitais, segue a Super TV no Instagram e no Facebook também, Super TV HD. Bom dia para você que está assistindo agora pelo Facebook, que está aí curtindo a sua ressaca e assistindo aqui a gente. Eu já convido você a ficar juntinho até as 10h45, que nós temos hoje conteúdo super especial para você aqui no nosso Geração Saúde. Como a gente havia dito, né, hoje é o Dia Nacional da Ressaca, tá todo mundo aí se recuperando desses dias de folia e eis a dúvida, como se recuperar depois de tanta comida, depois de tanta bebida, de tanto movimento, correndo aí atrás dos trios, aproveitando as festas aí, vale a pena, né? Uma vez no ano. Mas como é que a gente se recupera desses dias intensos de movimentação? Como é que o nosso corpo volta ao normal depois de tudo isso? Quem vai responder todas essas dúvidas para mim é a Milena Cajarana, que é nutricionista, aceitou aqui o nosso convite, o nosso desafio para trazer essa informação para a gente. Milena, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Imagina, o prazer é todo meu. Agradecemos demais aqui a participação da Milena nesta quarta-feira, né? Todo mundo ressacado aí de um pouquinho. Milena, e depois de muitos dias, muito movimento, muita festa e tudo mais, como é que a gente se recupera, então, desses dias tão intensos de tantas festas? Sim, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Claro. E também de desejar um bom dia, bem-vindos de volta à realidade. Feliz ano novo, né? Que para muita gente o carnaval o ano só começa depois do carnaval. Sim, pois é. A primeira coisa importante, né, que a gente deve lembrar é a hidratação. Não tem outra forma melhor de prevenir e de se recuperar do que a hidratação, certo? E eu gostaria de abordar ser mais específica, mais profunda com relação a esse quesito, porque nós temos uma conta necessidade, né? Uma conta que a gente faz no dia a dia, assim, para você consumir água, né? Que é de acordo com sua necessidade individual. E aí nós temos uma conta que geralmente nós fazemos 35 ml vezes quilo de peso. Você pega os 35, divide pelo seu quilo e vai dar a quantidade em litro de água que você deve ingerir dica, né? por dia. Só que 50% dessa água, né, desse líquido que você deve ingerir diariamente, tem que ser de água, esse 50%, o restante pode ser em forma de chás, de sucos, né? Como é que se diz? Como é que se diz? Que está Líquidos, presente né? nas frutas também, Isso. tem frutas que tem bastante água. E também eu gostaria também de falar que quando você está nessa ressaca, né, pós-álcool, pós-churrasco, pós-doce, fast food, você tem que aumentar essa ingestão, né? Você tem que aumentar essa ingestão para 50 ml. Entendi. Tá entendendo? Para você poder eliminar também todas as toxinas, né? Porque nós sabemos que a hidratação, ela ajuda a liberar essas toxinas, essas substâncias tóxicas que nós ingerimos. Exatamente. Outra coisa que atrapalha bastante, que o nosso corpo vai se recuperando aos poucos, é a questão do sono, né? A gente passou muitos dias acordado até tarde, dormiu até tarde, então é importante cuidar um pouquinho dessa questão do sono. Sim, a gente tem que voltar à nossa rotina, né? O que as pessoas geralmente fazem? Elas costumam ter hábitos compensatórios, ou seja, elas costumam praticar muito exercício, ou então pular a refeição, ficar sem comer, né? Ficar em jejum para compensar a quantidade de comida que ela ingeriu durante o período de carnaval. Mas a dica importante é que volte à rotina. Né? Volte à rotina, você vai recuperando aos poucos o sono, esse cansaço é normal. E aí o corpo só precisa nada mais, nada menos que hidratação, nutrição e detoxificação ou destoxificação, né? O corpo precisa eliminar essas toxinas. E aí nós temos diversos alimentos que fazem esse papel de hidratar, de destoxificar o organismo.
Coisa boa. Daqui a pouco a gente vai citar alguns desses alimentos, certo? Sim. A Milena vai dizer pra gente. Milena, um dos problemas que acontecem no carnaval, nesses dias de movimentação, é que a gente costuma pular muita refeição. Por exemplo, foi dormir de madrugada, acordou já na hora do almoço, então já não tomou café. Né? E a gente vai e almoça correndo, porque já vai pro bloco novamente. Não foi assim, mais ou menos, com vocês? Então, tentar recuperar também essa questão da alimentação, de não pular refeições é importante. Sim, né? A gente vai precisar de um pouco mais de carboidrato, aquelas pessoas que são, de fato, foliões, que pulam bastante. Então, elas precisam do carboidrato, né? Da proteína, não. Porque a proteína, ela vai dar energia muito depois. Então, você vai precisar mesmo do carboidrato nesses dias, né? E, claro, você talvez não engorde, porque você vai estar gastando suas energias, mas também vai estar eliminando os sais, né? Minerais, que depois você pode estar repondo, né? E é toda essa questão aí. Exatamente. E o que todo mundo quer saber, Milena, para quem bebeu demais, né? Quem exagerou, tá lá de ressaca agora, deitado numa rede... assistindo aqui o nosso programa, como é que faz para recuperar dessa ressaca? Pois é, um problema, né? Porque a pessoa fica nauseada, não consegue comer direito. E aí eu sugiro que a água, né? Hidratação, né? A questão também do, como é que se diz, o alimento, ele tem que ser porcionado em menor quantidade, mas que você precisa do alimento para se recuperar. Muita gente diz assim, eu não consigo comer, tô de ressaca, não consigo comer nada. É interessante que Sim. mesmo pouquinho coma alguma coisa, mesmo pouquinho, né? Vai diminuindo, né? Assim, evitar alimentos gordurosos, açucarados demais, porque daí você fica mais nauseado ainda. Entendi. Então vamos a esses alimentos. O que preferir nessa quarta-feira de cinzas? Já chegou em casa, tentando voltar aí à rotina. Quais são os alimentos, as opções para a gente se recuperar? Pronto, eu falei de você aumentar o consumo de líquidos, né? E daí eu também vou enfatizar aqui a questão do aumento de folhosos, né? Eu vou falar aqui das fibras, a importância delas. Folhosos, legumes, frutas. As fibras também, ela vai ajudar nesse processo de detoxificação do corpo, certo? Elas são bastante importantes. Além de ela prevenir que você comece a aumente, né, esse consumo de toxinas, ela também vai ajudar na eliminação. Né, as fibras, e nós temos uma boa fonte de fibra. A aveia, né, uma boa fonte de fibra. Eu gosto muito da aveia. E também tem as sementes, né, como a chia, né, que pode ser acrescida lá em algum suco, que pode estar enriquecendo. Né. Também ajuda muito o suco verde, né. A gente não deve se prender a um alimento só, a uma preparação só. As pessoas se prendem muito a um alimento só. A questão é que você tem que se preocupar nos seus hábitos diários que você pode estar agregando para você, né? Esses hábitos diários, eles vão fazer esse processo de detoxificação diário, né? Porque a importância é essa, que seu organismo tenha os nutrientes necessários para que você possa eliminar essas toxinas. E daí ter um funcionamento melhor dele. Então, as fibras também, ela tem um efeito hepatoprotetor, né? Ela protege o fígado de danos hepáticos, entendeu? E o que mais que eu posso falar? E os chás, né? Eu queria também frisar a questão aqui das pessoas que têm, como é que se diz? Tendência a reter retenção líquidos, de líquidos, né? É um vilão isso. Aí nesse momento. Exatamente. Acontece muito. Por quê? Aquelas pessoas que não vão brincar, não vão gastar energia, elas ficam mais tempo sentadas, consumindo uma grande quantidade de líquidos, que tem o álcool, né? Dependendo da bebida, entendi. Como a cerveja, ela tem uma grande quantidade de líquido, e você ingere mais líquidos, e dali tem mais sódio, e você consome o churrasco que tem mais sódio, e depois você vai lanchar o fast food que também tem mais sódio, tem mais açúcar, e é muito açúcar, e é muito sódio que vai reter líquido, e que você precisa depois dar uma ajudinha para o corpo para que você elimine essa quantidade excessiva de líquido retido. Nós temos os chás, novamente. É isso que eu ia lhe perguntar. Você até citou, algumas pessoas torcem o nariz para o chá, mas nesse momento, para essa situação de retenção de líquido, de recuperação, de desintoxicação que você falou, é interessante o uso de alguns chás? Sim, nós temos esses chás diuréticos, né? Nós temos eu trouxe alguns tipos aqui de chás comuns, né, na nossa região. Nós temos o hibisco, né, que a gente encontra facilmente, a cavalinha,
Deixa eu me lembrar também. O chá verde também? Não, o chá verde, eu já ia falar dele. Ele é anti-inflamatório, antioxidante. Ele também atua ajudando na eliminação das toxinas, entendeu? E a questão desses outros chás ajuda na retenção hídrica. Então, uma boa opção aí para você que gosta de tomar um chazinho, também para ajudar aí nessa recuperação, nessa desintoxicação. E para quem não gosta, né, pode fazer a preparação diferente, que é a preparação chá. É a combinação do chá com o suco da fruta. Lembrando que esse chá não pode ser adoçado, minha gente. Principalmente agora, depois de tanto açúcar. Exemplo, se você adoça o chá verde, outro tipo de chá, o açúcar que você coloca, ele acaba competindo com as catequinas, por exemplo, no chá verde, com as propriedades que atuam ali, que poderia fazer um efeito melhor no seu corpo, um efeito mais benéfico, e daí ele vai competir, vai perder parte dessas propriedades. E a questão, a gente não gosta muito daquele gosto amargo, né, que o chá traz. É justamente esse gosto amargo que confere o efeito digestivo também. Exatamente. Então, uma boa opção são os chás. Agora, Milena, eu quero que você deixe uma receitinha básica aí para quem está tentando se recuperar, que já entendeu aí todas as nossas dicas. O que a gente pode fazer em casa hoje, nessa quarta-feira de cinzas, para ajudar aí nessa recuperação pós-carnaval? Sim, pois é. O pessoal gosta muito do suco verde, acredita muito como ele sendo salvador, que detoxifica tudo, né? Mas como eu já disse, é um conjunto de hábitos, de alimentos, né? Nosso organismo precisa de um aporte nutricional muito grande para fazer essa detoxificação do corpo. E aí eu trouxe o famoso suco verde, né? Só que a gente pode estar, como é que se diz, agregando mais alimentos funcionais a ele para que fique mais rico e aí funcione melhor. Você pode colocar uma folha de couve, né? Eu gosto Anota a receita aí, gente. Eu gosto muito de falar que eu prefiro que seja orgânico as folhas, porque são mais expostas a agrotóxicos. Então, assim, a gente encontra facilmente nos supermercados. E aí uma folha de couve, você pode colocar gengibre, que também é um alimento ótimo, é termogênico. E daí você pode colocar uma fruta de sua preferência, pode ser a melancia, que tem bastante água, pode ser abacaxi, pode ser a maçã, que tem fibra também, que tem uma boa quantidade de fibra, é muito bom para regular o intestino, né? Nesse momento a gente precisa regular o intestino, promover uma microbiota mais saudável, pH também, com a função intestinal, que também vai favorecer a detoxificação, quando a gente tem uma microbiota saudável. Então, se você agrega essas coisas, por exemplo, uma semente de chia, que ela já tem a fibra lá, que vai ajudar nisso, e também já tem um ômega 3, e você coloca lá o gengibre, que é termogênico, e você coloca um hortelã, que também vai ajudar diurético, uma salsinha, que também é diurético, pode ser um chá, você pode colocar um chá lá junto, ou uma água de coco, né? Isso. A gente esqueceu da água de coco. Pois é, a água de coco também ajuda a recuperar. Rica em potássio, onde você perde sais minerais, lá você também tem esses minerais que você perde. Pode também colocar também no chá, para melhorar o sabor, só não pode coar e colocar açúcar. E também eu tenho outro alimento funcional muito bom para essa saúde dessa microbiota intestinal, que é a biomassa da banana verde. Não sei se você já ouviu falar, sim. Alimento ótimo, é um pré-biótico maravilhoso, muito bom para a saúde do intestino. É isso aí, receitinha aqui da Milena para você que está aí se recuperando. Boa dica, agregar tudo isso ao famoso suco verde, que vai ajudar aos pouquinhos a recuperar aí dessa movimentação toda que foi o seu carnaval. Milena, muito obrigada, pela sua participação aqui no nosso Geração Saúde. Agradeço. Estamos aqui, Milena vai voltar outras vezes, que tem ótimas dicas aqui para trazer pra gente. Mas nós vamos para o intervalo bem rapidinho, a gente volta já com mais Geração Saúde. Nosso bate-papo agora é sobre assédio no carnaval, tema polêmico, mas importantíssimo que a gente fale sobre o assunto, porque infelizmente acontece. Quem veio bater um papo com a gente sobre esse tema é a Lígia Souza, que é psicóloga, nossa parceira. Lígia, bom dia. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez. Um prazer. Lígia, assédio no carnaval. Embora esses crimes de violência contra a mulher, contra a criança e adolescente acontecem o ano todo, mas no carnaval a coisa se intensifica, né, Lígia?
Sim, com certeza. Como você falou, a gente fala desses temas, né? Você sempre traz temas muito importantes e nós especialistas tratamos disso o ano inteiro. Sim. Mas nessas datas a gente tem como responsabilidade reforçar ainda mais. Exatamente. Lígia, para a gente entender, para quem está assistindo a gente entender também, o que é que se caracteriza como assédio? Porque as próprias mulheres às vezes têm dificuldade de entender, porque não é cultural, infelizmente. A gente está nessa luta para que as mulheres se conscientizem, mas o que é que se caracteriza como assédio? Muito importante a tua pergunta. Por quê? Porque muitas vezes o próprio praticante do assédio ou a própria vítima não reconhecem como. Então, muitas pessoas associam só a um contato físico, né? Quando há uma tentativa de estupro, onde o homem toca e força a mulher a algo, ou quando o homem toca em alguma parte íntima do corpo, sendo que assédio é todo e qualquer comportamento que visa, com algum caráter sexual, tirar benefício próprio. Pode ser alguma atitude física, de toque, de força, de contato físico, ou pode ser também algo que você diga, algum comportamento que você tenha, onde o objetivo desse comportamento seja tirar alguma vantagem pessoal de ordem sexual. Então, muitos homens dizem assim, eu nem toquei nela. Eu não fiz nada, eu nem toquei nela, mas preste atenção se você falou algo com o intuito de constranger, com o intuito de humilhar, com o intuito próprio de assediar, com o intuito de inferiorizar por ser uma mulher ou por ser alguém com quem você se sinta em vantagem, até fisicamente falando. Houve alguma dessas intenções? Houve a intenção de humilhar? Houve a intenção de ofender? Houve a intenção de inferiorizar? Se houve alguma dessas intenções com caráter sexual, pode ser caracterizado como assédio. Então, atenção, meninas, mulheres, né? Vocês que de repente já passaram por uma situação dessa, que nem imaginavam, por não haver o toque físico, como a Lígia bem explicou, que se caracteriza como assédio. Vamos ficar atentas, né? Principalmente esses dias agora de folia, você tá ali com muita gente, sempre aparece, infelizmente, um espertinho querendo tirar vantagem, então a gente precisa estar muito bem informado em relação a isso. Lígia, e assim, a pergunta que todas fazem, como agir nesse momento, diante de uma situação como essa? Sim. A gente vem passando por um momento de desconstrução. Que tipo de desconstrução? Até hoje, em geral, na nossa geração, quando a gente vê algum comportamento de assédio, o que a gente faz? A gente sai de perto. Né? Então, quem de nós, mulheres, nunca passou pela situação de ter que atravessar a rua porque você fica com medo que aquele cara ou né, que aquele grupo de homens solte uma piada, te constrange. Então, o que a gente faz? Não, vou sair de perto. Atravessa a rua, às vezes dá uma volta muito maior para não passar naquela calçada. Ou então, algum homem, até no transporte público, que é muito comum, toca em você, né? Como popularmente diz, se esfrega em você, o que é que você faz? Não, vou sair de perto. Esse comportamento, ele sempre foi inibidor da mulher. Eu faço algo e a mulher se cala e sai de perto. E agora a gente passa por um processo de que nós temos o direito de falar, né? A gente tem o direito de se proteger. Tem o direito de dizer, ei, isso está errado. Eu vou sair de perto, mas eu vou deixar claro que isso está errado. Até para que você não cometa isso com outras mulheres que provavelmente também iriam apenas se calar. Exatamente. Né? Então a gente sai de um momento onde a mulher simplesmente baixa a cabeça, se cala, recua e sai. E a mulher hoje olha e diz, isso é assédio. Eu exijo respeito, eu tenho o direito de ser respeitada, eu tenho o direito de andar no ônibus sem nenhum homem passar a mão em mim, eu tenho o direito de andar na rua sem nenhum homem gritar gostosa ou alguma coisa que me deixe constrangida, eu tenho o direito de vestir uma roupa que eu queira sem que isso justifique um comportamento de assédio. É essa garantia de direitos que a gente vem lutando para construir, mas a gente sabe que não é um processo do dia para a noite. É social, é cultural, precisamos esclarecer tanto o comportamento do homem como da mulher também, que muitas vezes acaba reforçando, né, o vitimismo do homem, acaba reforçando o discurso de que não foi nada. Então, é um esclarecimento que serve tanto para os homens quanto para as mulheres. Exatamente, Lígia, perfeito. É um processo que as mulheres vêm descobrindo, mas ainda é uma
pequeníssima minoria, a maioria se cala, a maioria se afasta, a maioria não denuncia e acaba acontecendo que os números de tudo isso, né, deveriam ser bem maiores, mas por não denunciarem tudo. E Lígia falou numa questão muito interessante, Lígia, que é a questão cultural. Para muitos homens, isso é simplesmente normal. Eu faço isso porque eu sou homem e tiro onda e brinco e falo e pego e isso é normal. E quando isso passa, quando faz isso com uma mulher que realmente é esclarecida, informada, que entende, que diz não, que denuncia, então eles ficam meio que perdidos. Como assim? Como se a mulher estivesse errada. Isso que eu fiz tão pequeno é assédio? É sim. Só que a questão cultural levou a gente por muitos anos a pensar que não era. Então, uma das barreiras, eu acho que é essa questão cultural, né, Lígia? Isso, com certeza. É aquela coisa, eu vi o meu avô fazendo, eu vi o meu pai fazendo, eu vi o meu tio fazendo. Sendo que quando nós somos adultos, quando nós ganhamos, né, que construímos esclarecimento social acerca das coisas, a gente tem que fazer um filtro. Tá, eu tive essas referências aqui. O que eu quero reproduzir conscientemente? O que faz sentido para mim? O que faz sentido dentro do meu momento de vida atual? Porque a nossa geração atual é diferente da dos nossos pais, que é diferente da dos nossos avós. Então, o que é compatível e o que conscientemente eu quero reproduzir? A gente precisa fazer esse filtro. Não é porque a gente aprendeu de uma forma que isso vai ser passado sem filtro algum para as próximas gerações. O lugar da mulher na geração, por exemplo, dos nossos avós era outro. Na geração dos nossos pais era outro, né? Muitas vezes o homem ele se sentia realmente dono da mulher. Verdade. É minha mulher, né? E era o homem quem decidia a vida da mulher, desde o pai que decidia com quem a filha ia casar, até passar essa posse, que era literalmente uma posse, verdade, do pai para o marido. Agora é você quem detém poder sobre ela. Então, esse é um resquício dessa construção cultural que até hoje a gente passa. Só que de uma geração para outra, para a próxima que nós estamos construindo, muita coisa mudou. E muita coisa está mudando. Como é que muda? Né? Muda com esclarecimento social. Exatamente. Muda com estudos, muda com empoderamento das mulheres aqui no lugar de fala. Né? Nós temos uma mulher hoje apresentando um programa, temos uma mulher hoje ocupando um cargo de juíza, de médico, de professora. Dá à mulher um lugar de fala, que antes não se tinha. Né? Termos uma mulher prefeita, governadora, tudo isso é muito novo em uma sociedade patriarcal e machista. Então, a partir dessas transformações é que a gente vai atualizando comportamentos compatíveis com a nossa sociedade de hoje. E hoje não é mais compatível. Rebaixar a mulher, inferiorizar a mulher, ofender a mulher, humilhar a mulher, isso não é mais compatível. Por isso que essa próxima geração vem aí muito mais esclarecida dos seus direitos. Às vezes diz assim, essas meninas de hoje é tudo cheio de mimimi. Esse mimimi é justamente a reação que antes não se tinha. Exatamente. Né? Então é bonito ver essa evolução. Sim. É claro, temos muitas arestas para aparar? Temos, mas estamos evoluindo devagarzinho. E, além do comportamento do dia a dia, também estamos legalizando, legislando algum desses comportamentos como crimes de fato. Não só com relação à mulher, mas com relação à comunidade LGBT, com relação aos índios, com relação à população de rua, a todas as pessoas que até então eram marginalizadas e muitas vezes sofriam violência sem haver nenhuma legislação que os protegesse. Exatamente. Essa nova geração realmente vem se construindo. A gente espera que se construa cada vez mais, porque a gente pode deixar que coisas assim aconteçam, que os homens ajam de maneira livre em relação às mulheres, né, Lígia? Praticando esse tipo de assédio. Lígia, a gente está no Big Brother Brasil, não tem como não falar do BBB, porque aconteceram algumas situações lá dentro do programa que constrangeram algumas mulheres e se a gente fosse analisar era o dia inteiro. Né? Teve uma das ações que um dos participantes fez com uma das meninas e que ele foi chamado a atenção pelo programa, mas como a gente comentava aqui, né, a própria menina que sofreu o assédio, aquele movimento que ele fez de repente, naquele momento nem ela entendeu que aquilo se caracterizava como assédio e para ele aquilo foi tão normal que ele achou um absurdo ter sido chamado a atenção.
É aquilo que a gente já vem falando, essa questão cultural, e as mulheres realmente precisam acordar em relação a isso, porque ver isso em rede nacional, num horário que está ali todo mundo vendo, gente, meio que incentiva a outros homens a fazer também, é muito complicado, né, Lígia? Isso, e nos gera reflexão. Se esses comportamentos naturalizados, né, são feitos em meio a mais de 1000 câmeras, né, em rede nacional, sabendo que tem órgãos legisladores assistindo, sabendo que a família da mulher está assistindo, né, imagina o que não é feito sem câmera alguma. Exatamente. Né? E mais ainda, comportamentos, frases que foram filmadas, onde há registros, muitos homens negam, né? Eu não fiz isso, eu não falei isso. E quando não há câmeras, quando não há um reality show filmando e registrando tudo, fica a palavra do homem contra a palavra da mulher. Então, imagina o que as mulheres não passam quando falam alguma coisa e os homens, por uma questão até física, de ter uma força física maior, mais inibidora, dizem eu não falei. Você que é louca, você que está delirando de ciúme, enfim. Quantas vezes nós mulheres não somos taxadas de loucas porque fica uma palavra contra a outra? No Big Brother, que bom que está registrado. Pois é. Né? Quando todos eles saírem, vão assistir, mas isso nos leva a uma reflexão para a vida real. Boates, transportes públicos, na rua mesmo, locais de trabalho, né? Que o assédio moral e hierárquico entre patrões, funcionários também é muito frequente. Por uma questão de poder, muitas vezes essas mulheres são caladas ou são como loucas. Exatamente. E a gente quer reforçar aqui também, pessoal, a questão da denúncia, certo? Durante o carnaval, né, Lígia, em algumas cidades assim que tem programação maiores, movimentação maior, tem a questão de delegacias, postos policiais, são poucas, mas alguns têm diretamente, exclusivamente para receber esses casos de assédio à mulher, feminicídio e tudo mais. Então, é interessante que as mulheres se empoderem e, principalmente, hoje em dia é tão fácil registrar, né? Com o celular, sim, faz um vídeo de repente e denunciar, né, Lígia? Porque a gente quer deixar isso muito forte. Com certeza. Além de denunciar para que não venha a acontecer com outras mulheres, não reproduzir um discurso de vitimismo que justifique você ter sido assediada. Tem mulheres que dizem assim, não, mas realmente eu estava só de biquíni. E quantos homens não vão para as praias, ficam desfilando na rua só de sunga? E ninguém faz nada. Vão para os blocos só de sunga. Exatamente. E isso não justifica que alguém violente, que alguém assedie, né? Então, nós mulheres não podemos reproduzir esse discurso como se desse margem, como se desse ao outro o direito de te tocar, de te ofender, de te humilhar pela roupa que você está vestindo, pela fantasia que você está usando. Não. Né? Nada disso justifica assédio. Lembrando que a gente não fala só de um homem com uma mulher maior de 18 anos. A gente fala também, sim, de um homem ou de uma mulher com crianças e adolescentes de 10, de 12, de 14. Também estão incluídos nesses números de assédio. Com certeza, que além do crime de assédio, é um crime de pedofilia também. Né? Então, não há mais essa justificativa, porque ela que quis, ela que veio pra cima de mim, ela que estava com uma sainha curta. Se ela tem 12 anos e você tem 40, só você é o errado na história. Né? Como eu sempre digo, tem até esses memes, se uma criança de 3 anos te pede uma faca e você der, você é responsável por isso. Exatamente. Né? Então, você como adulto, homem, mulher, muito cuidado e muita responsabilidade com o que se faz, com o que se diz a uma criança e a um adolescente. Nosso papel é cuidar, é proteger e não ofender, violentar e assediar. Exatamente. Então, muita atenção nesse período agora de carnaval, muito movimento. Você que vai viajar, que vai curtir o bloco, preste atenção, analise direito, faça essa reflexão diante de tudo isso que a Lígia já falou, que se caracteriza como assédio. Tem também os números para discar, tem o Disque 100, que é de direitos humanos, e do 180, que é a central de atendimento à mulher. Então, se você não tenha, de repente, um posto policial próximo, faça essa ligação. Muitas vezes, não adianta, é de tão longe, não vai resolver. Mas a gente precisa, pelo menos, de notificar esses números para que alguma coisa seja feita. E é esse o recado que a gente quer passar para você. Sim. Tá certo, mulheres? Prestem atenção. Não vamos, como a Lígia disse, repetir esse discurso, né, Lígia? Reforça aí. Com certeza. E assim, embora nós, enquanto órgãos públicos, né, ainda estejamos muito aquém de dar conta, de abarcar, de fato proteger, eu tenho que reforçar que existe uma política sendo construída e fortalecida para isso.
né? Dentro da prefeitura, onde eu trabalho, nós falamos muito sobre isso, fazemos campanhas sobre isso. Dentro dos CRAs, que são os Centros de Atenção, Centros de Referência de Assistência Social, nós temos grupos tratando o tempo todo dessa temática, com homens, com mulheres, com crianças. Então, a gente está se movimentando também. Lá em Natal, em algumas varas da infância, da família, já existem grupos reflexivos também com homens, né, como parte de uma das legislações que vem da Maria da Penha, não só punir, mas também trabalhar a educação social, trabalhar o restabelecimento social, né, dentro de um convívio conjugal ou de namoro, ou enfim. Então, esses grupos já acontecem em algumas varas, com psicólogos, assistentes sociais, e dentro dessas experiências de sucesso pretende-se ampliar, né, da capital também para o interior. Então, embora a política ainda seja muito aquém, nós estamos caminhando. Sim. Nós estamos caminhando. Aqui em Mossoró nós temos o CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, que fica ali no Costa Silva, pertinho do IF, que trata exclusivamente dessa temática de dar apoio à mulher, de dar suporte, oferecer atendimento psicológico, inserir em grupos de apoio. Então procurem, os serviços públicos eles são para todos, né? O serviço público ele não é só para o pobre, o serviço público ele não é só para, às vezes, determinada população que diz, não, isso é para mim também, é para mim, é para você, é para todo mundo. Procurem o Centro de Referência da Mulher, procurem o CREAS, que também trata com violação de direitos. E, enfim, quem você conhecer dessas políticas, nós estamos aqui para esclarecer cada vez mais. Exatamente. Recado dado, vamos evitar, e se acontecer, não vamos ter medo de denunciar, porque é preciso se denunciar para a gente ir quebrando tudo isso que vem acontecendo, como a gente já explicou tudinho aqui para você, tá certo? Ficamos por aqui. Obrigada, Lígia. Um prazer. Mais uma vez contribuindo aqui com o nosso programa. A Geração Saúde fica por aqui, mas amanhã tem mais.